Vamos lá, Josué capítulo 11. Vamos, achou? Vamos orar então? Pai, a Ti entregamos esse tempo de leitura e aplicação da Tua Palavra, para que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, fale conosco, para que sejamos transformados, sejamos exortados, consolados, de acordo com a Tua vontade. Fala com cada um de nós e que possamos sempre praticar aquilo que aprendemos, para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Quando Jabim, rei de Azor, ouviu isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Simbom, ao rei Arsaf, e aos reis que estavam na região montanhosa ao norte do Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá e na Fatidor, do lado do mar, aos cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus, aos pés do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo em multidão como a areia que está na praia do mar, e também muitos cavalos e carros de guerra. Todos estes reis se ajuntaram, vieram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu já estarei entregue, todos mortos aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Josué e todos os homens de guerra com eles avançaram de surpresa contra ele junto às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os atacou e perseguiu até a grande Sidom e até Misrefotemaim e até o vale de Mispa ao leste. Os israelitas os mataram sem deixar nem sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhe havia ordenado, mutilou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Nesse mesmo tempo, Josué voltou, tomou Azor e feriu a espada no seu rei, porque naquela época Azor era a capital de todos esses reinos. Mataram a espada todos os que nela estavam e os destruíram totalmente. Ninguém sobreviveu, e a cidade de Azor foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e também os seus reis, matou todos, destruindo-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si todos os despojos dessas cidades, e também o gado, porém mataram a espada todas as pessoas até que as destruíram, e ninguém sobreviveu, como o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Negueb, toda a terra de Gósen, a Cefelá, a Arabá e a região montanhosa de Israel, com as suas planícies, desde o monte Alac, que sobe a Seir, até Baal-Gad, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também venceu todos os seus reis e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus, moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio de guerra, porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para sair à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos, não se tivesse piedade alguma. Pelo contrário, fossem totalmente destruídos, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué foi e eliminou os samanaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Arabe e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gat e Asdod permaneceram alguns. Assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Até aí. A gente viu semana passada a vitória de Israel sobre as cidades do sul da terra prometida. Estou pegando aqui para mostrar um mapa para vocês.
E foram duas coligações que eles destruíram no sul. E aqui é uma coligação maior, onde todas as cidades importantes, as cidades muradas, se juntaram para se defender de Israel. Porque depois que Israel conquistou a região do sul, eles marcharam em direção ao norte. Então toda essa região do capítulo 11 aí que ele está falando, todas as cidades ficam no norte. Então eu vou virar aqui para vocês, ver se vocês conseguem ver o mapa que eu vou aumentar. Então eles conquistaram essa região aqui do sul, né? Daqui está o Mar Morto, né? Jericó, Gilgal fica aqui, onde eles estavam ocupados, cidade de Ai, Gibeão, Jerusalém, Ajalon. Então eles foram conquistando todas essas cidades aqui, e depois eles marcharam para o norte. Então vieram aqui para cima e se enfrentaram aqui na região de Merom. Aqui tem o Mar da Galileia, né, que a gente ouve mais durante o ministério de Jesus, né? No Antigo Testamento a gente não ouve tanto falar dele. Então, todas essas cidades aqui, ó, Aksaf, Afek, Shimron, Bet-Shemes, Merom, Azor, Kedesh, Bet-Janat, todas elas participaram dessa batalha. E segundo melhorou assim? Segundo o historiador Flávio José, essa batalha tinha 380 mil inimigos, entre soldados de infantaria, soldados a cavalo e de carros. E eles escolheram essa região aqui de Merom exatamente porque eles poderiam tirar vantagem dos seus carros, dos cavalos, porque era uma região de planície, né, bem reta. Então, quanto mais reto, melhor para os cavalos e para os carros. Só que o povo de Israel chegou de surpresa na região e atacaram eles quando eles estavam menos esperando. Então eles não puderam se aproveitar dos carros de guerra, não puderam se aproveitar dos cavalos e acabaram perseguindo todos eles até que eles chegassem nas cidades muradas. E o texto fala que eles mataram todos aqueles que eles pegaram, eles mataram, não fizeram prisioneiros. E eles foram até a cidade de Azor depois e destruíram completamente a cidade, porque essa era a cidade maior da região. Foi o rei de Azor que juntou todos os outros reis, todas as outras cidades, para guerrear contra Israel. Então, depois de conquistar o sul, Israel foi para o norte e conquistou o norte. Então, olha só como que ficou a terra. Está vendo essa parte verde aqui? Dá para ver, né? Que está verde? Toda essa área verde foi a área que Israel conquistou através da guerra. Em 7 anos de batalha, tudo isso durou 7 anos. A gente vai ver no capítulo 12 que vai ter outras batalhas ainda, só que são batalhas menores. Porque o que Israel fez? Qual que foi a estratégia dada por Deus para ele, para Josué? Josué, ele conquistou, pensando na terra como um ser humano, né? Ele conquistou a coluna da terra. Então, se você toma conta da coluna, você toma conta de tudo. Então,
conquistou as principais cidades muradas, os principais reis, os mais perigosos eles venceram. Agora só resta as cidades menores. E aqui dá para ver que eles não foram para o litoral, tá vendo? Mas ficaram mais na parte montanhosa e para o lado do Rio Jordão. Essas cidades aqui, depois, cerca de 200 anos depois da conquista, vão ser conquistadas pelos filisteus. Os filisteus vão chegar na região e vão conquistar essas cidades e vão dar um trabalhão para o povo de Israel. O plano dado por Deus para Josué era: todo mundo, todo o povo de Israel vai participar dessas batalhas principais. A conquista da coluna da terra prometida, todo mundo vai participar. Depois vai dividir a terra, e aí cada tribo vai ser responsável por limpar o restante da terra dos inimigos, porque não vão restar muitos. Cada tribo teria a condição de sozinha, ou se juntando com outra, de conquistar rapidamente essa região, que deveria ser a narrativa do livro de Juízes. Mas quando a gente chegar em Juízes, a gente vai ver o que aconteceu. Então, todo mundo participando, Lembra daquelas 2,5 tribos que pediram para ficar do outro lado do Jordão? Eles estavam aqui nessa batalha, eles estavam cumprindo o juramento. Só depois que termina tudo isso, que acontece a divisão da terra, que eles voltam depois para a terra deles. E algumas palavras-chave aparecem no texto que já apareceram antes no livro. Dá uma olhada aí. Versículo 6. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, eu já os terei entregue, todos mortos aos filhos de Israel. Qual que é a palavra-chave aí? Não tenha medo. A mesma coisa que Deus fala para Josué onde? Lá no capítulo 1, Não tenha medo, seja forte e corajoso. E depois os chefes das tribos falam a mesma coisa para Josué. Então, embora o número dos soldados de Israel fosse maior do que esses inimigos tinham carros, tinham cavalos. Mas o Senhor fala: não tenha medo, porque a esta mesma hora eu já os terei entregue, todos mortos aos filhos de Israel. O Senhor, de novo, é outra palavra-chave, que é outra frase-chave que aparece várias vezes, que é o Senhor que está entregando os inimigos nas mãos de Israel. E para que eles tenham certeza disso, olha o que ele manda fazer: você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Por quê? Por que o Senhor manda eles fazerem isso? Porque se estava os cavalos mortos, eles não vão conseguir sair, né? Eu não sei se é. Não. O que é mais forte? O soldado no cavalo no carro ou o soldado a pé? Soldado no cavalo. Então ele manda matar os cavalos e queimar os carros de guerra, para que o povo de Israel não confie neles. Porque agora a gente conseguiu os carros, a gente conseguiu os cavalos, então a gente vai conseguir vencer. Não era isso que o Senhor queria. O Senhor queria que eles confiassem nele somente. Nem na espada, nem no carro, nem no cavalo, nem nenhuma tecnologia, nenhuma força, a não ser a força do Senhor. E é isso que ele fala, eles fazem. E a forma como eles faziam isso era cortar o tendão da perna dos cavalos, que assim os cavalos não podiam correr e acabavam morrendo também por hemorragia. Cortava e deixava o cavalo sangrar.
até morrer. Então, o povo de Israel não poderia, e isso está na lei, no Deuteronômio, eles não poderiam juntar cavalos com objetivo de guerra, nem carros com objetivo de guerra, para confiar somente no Senhor, em Deus. Outra palavra-chave que aparece aqui, cadê? Versículo 15. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Toda essa parte da conquista, o Senhor já tinha dito para Moisés como seria. O Moisés passou para Josué, depois apareceu o comandante do exército do Senhor para falar com Josué, e Josué executou exatamente tudo conforme o Senhor ordenou. Percebe que nessa batalha não tem nenhum problema. Eles saíram de Jericó, teve um problema. Aí não conseguiram derrotar Ai. Aí resolveram o problema, derrotaram Ai. Quando eles foram lutar com o restante das cidades do sul, não teve problema, porque estava todo mundo focado, estava todo mundo obedecendo o Senhor. E depois de um tempo, quando eles foram para o norte, eles falaram: vamos fazer exatamente o que o Senhor ordenou. E militarmente falando, essa batalha era para ser muito mais difícil do que as outras, mas foi uma batalha rápida. Em um dia eles destruíram todo esse exército. Por quê? Porque eles fizeram exatamente como o Senhor ordenou. E isso vai ser um tema constante em todo o Antigo Testamento. A gente pode ver em toda a história que quando o povo de Israel obedece, tudo vai certinho, tudo vai bem, os inimigos não conseguem conquistar, eles vencem todas as batalhas, têm paz durante bastante tempo. Mas quando eles se afastam do Senhor, todos os problemas começam a aparecer. E não param, enquanto eles estão longe do Senhor, é problema atrás de problema, guerra atrás de guerra, derrota depois de derrota. E aqui a gente vê o que deveria ter sido a conquista como um todo, a conquista das tribos. Mas eles conquistaram aqui somente a coluna. A parte mais fácil, que era para conquistar o resto das cidades, eles falharam. E a gente vai ver isso no livro de Juízes. Mas não é a terra prometida ainda, né? Hã? Não é a terra prometida, eles não estão na terra prometida. Sim, é a terra prometida. E aí no versículo 21, fala que Josué foi e eliminou os anaquins da região montanhosa, de Hebron, de Debir, de Anáb, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Esses anaquins eram gigantes, pessoas bem altas. Tanto que algumas escavações arqueológicas encontraram esqueletos de mulheres que tinham 2,10 metros. Consegue imaginar? Como é que 2,10 metros? Hã? Sim, é gigantesco, né? E o Josué foi e conquistou todos eles, Sobreviveram alguns, Tanto que a gente vê mais para frente que tem Golias, os irmãos de Golias, alguns que ainda restaram. A limpeza, enquanto Josué estava liderando, a limpeza da região estava acontecendo. No capítulo 12,
vai ser uma retrospectiva de todas as cidades e todos os reis que Josué conquistou. A partir do capítulo 13 vai ser a divisão da terra prometida. Que é uma passagem assim, bem chatinha de ler, que vai falar das regiões, o nome das cidades, tudo bem detalhadinho, né? Mas a gente vai ver, vou mostrar os mapas para vocês, para ver como que ficou tudo isso. Tá? Talvez a gente faça até 2, 3 capítulos de uma vez, porque como é só a divisão da terra, dá para dar uma adiantada. E aí a gente olha para a história, né, que a gente tem lido aqui de Josué, e podemos comparar até com a nossa própria vida. Né? Quando que a gente está melhor com Deus? E aqui eu não vou falar de prosperidade, eu estou obedecendo a Deus, então eu vou ser próspero, não é nada disso. Né? Isso aconteceu com o povo de Israel porque era uma promessa para eles, que ele daria todas essas coisas, que se eles seguissem, ele daria a terra para eles. Mas no nosso caso não tem nenhuma promessa dessa aqui, pelo menos para essa terra, né? Mas existe sim uma questão de comunhão com Deus, uma questão de estar mais próximo de Deus. E quando que a gente está mais próximo de Deus? Mas como que eu faço isso? Fazendo a vontade de Deus. Eles conquistaram por quê? Porque eles estavam obedecendo a Deus. Eles seguiram a estratégia de Deus. Na nossa vida cristã, nós estamos mais perto de Deus conforme nós obedecemos a Deus. Conforme nós deixamos o Espírito Santo agir no nosso coração, agir na nossa mente e nos transformar a cada dia. Mas se a gente deixa de lado as ordenanças de Deus, como é que fica? A gente não tem promessa de se você obedecer a Deus, então seu emprego está garantido, né? Como muita gente prega por aí. Não tem isso. Mas o que tem quanto mais eu obedeço a Deus, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais comunhão com Deus eu tenho, quanto mais eu dependo dele, mais feliz eu sou. Menos medo eu tenho, menos preocupações eu tenho. O povo de Israel estava indo enfrentar essas centenas de milhares de inimigos, e o que o Senhor fala para Josué? Não tenha medo. Quando Jesus está indo embora, o que ele fala para os discípulos? Não tenha medo, não se turbe o vosso coração, porque eu vou mandar um Consolador, eu vou mandar o Espírito da verdade, e ele vai ensinar a vocês tudo, e ele vai falar do quê? O que o Espírito fala conosco? Da nossa própria cabeça? Ele fala das coisas de Cristo. E ele nos ensina, ele nos capacita, e ele nos mostra o caminho a ser seguido. Mas como o próprio Paulo diz, tem pessoas que fazem o que com o Espírito? Apagam. Ignora o Espírito vai tendo menos força, ele vai tendo menos impacto na vida da pessoa. Mas quanto mais a gente deixa o Espírito Santo falar, quanto mais a gente obedece o Espírito, mais comunhão a gente tem com ele. E crescemos. Como a gente estava falando no começo do culto lá no texto de Números, as pessoas acham que para ter comunhão com Deus elas têm que fazer votos, tem que cumprir promessas de caminhar, de fazer romaria, de fazer não sei o quê. A não ser que na sua caminhada você esteja orando, né?
você coloca o fone e começa a ouvir a Bíblia, um livro bom, né? Um cântico. Não vai adiantar nada a caminhar. Vai perder peso. Né? Vai ficar mais saudável. Isso não é isso. Sim, de peso e comedor. O objetivo como Jesus falou, da nossa obediência não é ser um peso. Porque o fardo dele é o quê? Leve. Nada daquilo que ele deu para a gente é para ser pesado, é para ser leve. É nós que colocamos peso sobre esse fardo, colocamos mais peso. E Jesus está falando: para que você está carregando isso? Para que você está fazendo tudo isso? Eu não pedi nada disso. Você está colocando mais coisa e não está nem fazendo aquilo que eu pedi para você fazer. Sim. Como a gente falou, no Antigo Testamento tinha aquele monte de sacrifício, um monte de regrinha para ser seguida. Se você tocasse no morto, tinha que se purificar, lavar a roupa, não sei o que, né? Toda um montão de coisa. Hoje, imagina, você vai fazer frango na sua casa, né? Você vai cozinhar frango. É um bicho morto. Você cozinhou o frango lá e depois você tinha que tomar banho, colocar a roupa para lavar, tal, não sei o que. Todo dia, já pensou? E o coveiro? Tem que comer o frango. A gente não precisa de nada disso para ter comunhão com Deus, porque Ele já cumpriu toda a lei. Mas Ele pede algumas coisas para a gente, que são coisas simples de serem seguidas. Mas eu estou falando do frango, mas o morto é o morto que morreu ou não que é matado? Tanto faz. Está morto do mesmo jeito. Está morto. Então, era tanta regra para ser seguida que é difícil de memorizar. Imagina, a pessoa fica bitolada com a regra, fica assim, né? Dá um passo, será que eu vou pecar? Será que eu vou fazer alguma coisa que eu vou desagradar a Deus? Vou tocar em alguma coisa? Tinha a regra até de se um bicho morrer dentro do pote com comida, alguma coisa, tinha que jogar tudo fora. Hoje a gente vai lavar feijão, lavar arroz, o que encontra lá no coelho? Tem bichinho, tem um inseto, uma coisa ali. Sim. Imagina, tinha que jogar tudo fora. Hoje o que a gente faz? Só lavar. Dá uma limpada. A gente não tem que ficar se preocupando com essas coisas. A gente tem que se preocupar na comunhão com Deus através da oração, através da leitura da palavra, através da comunhão com os irmãos, através do culto público, através do evangelismo, no cuidado com a nossa casa, cuidado com nossos filhos, parentes, marido, esposa, né? Tudo. Mas são coisas. Você tem algum problema em cuidar do seu marido, dos seus filhos? Você fica, que saco. Se a gente ama, o que a gente faz? Faz com alegria. A gente cuida. Não é bom ver a casa arrumada, né, tudo certo, não precisa nada ficar correndo atrás de mim. Mas por quê? Porque a gente ama.
as pessoas que moram com a gente cuida. A igreja é a mesma coisa, dos irmãos, sabe? Porque a gente se preocupa. Tá? Isso não é pesado. Como Jesus falou, meu fardo é leve. Então, louvamos a Deus por quê? Porque tudo que Ele fez nos dá essa condição de livre acesso a Deus, de comunhão com o Senhor, de comunhão com os irmãos, para a honra e glória do nome dEle. Amém? Uma dúvida? Sem ritual, né? Sem ritual. Vamos orar então? Pai, mais uma vez te louvamos e te clamamos pela tua bênção, pela tua graça nas nossas vidas, Senhor. Porque se não for pelo teu Espírito Santo, a gente não vai conseguir cumprir nada disso. Nós vamos esquecer de que dependemos exclusivamente do Senhor, nós vamos pensar que nós somos melhores do que os outros por nós mesmos, nós vamos pensar, Deus, que não precisamos obedecer os teus mandamentos. Por isso nós te rogamos, Senhor, que o Senhor, através do Espírito Santo, nos capacite para carregar esse fardo que o Senhor nos deu, que é leve, para que possamos te glorificar e te agradecer, lembrando que a força vem de ti e não de nós. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém.